Isso é de hoje. É a data, não é nada. Alguém que não quer isso, que deite ele mesmo. Não, Deixar cair no parque, ele não os quer caras fazer fez entrega. entrega. Mas vamos ficar atrás disso. É detido, são detidos, né? São documentos evacuados na hora da escola. Agora ele vende, então ele vai poder o nome mesmo. Vamos vender todos os prédios. Você não entregou a ninguém, tem papéis? Entregar já. Boa tarde. Ok, boa tarde. Senhor? Eu vim só saber como é que está um caso que o meu pai fez, né? E eu queria só saber qual é o estatuto deste mesmo caso. Está a andar com a SIC. Foi feito aqui na Esquadra 23. Exato. E eu vim Esquadra, Talatona. Não, mas eles disseram que o procedimento já está aqui. 23? Sim. Outra latona. Talatona. Você está falando 23? Ah, chefe, está a me complicar para quê? Eu cumprimentei, o chefe não quis saber. Agora está a me complicar para quê? Estou a falar Esquadra. Quer saber como? A brincadeira não sabe a coordenação aqui. Tá bom, Talatona, essa Esquadra aqui é em cima. O senhor nem tem que me explicar bem. Depois daqueles edifícios bonitos ali em cima. Sim, no edifício Reis, os Reis. É Esquadra Talatona. É uma coisa. É para a Esquadra Talatona. É motivo de conversa isso? Aqui no bairro. Porque a esquadra Talatona é outra. Está-se bem, meu erro, admito meu erro. A Esquadra Talatona. Admite o erro. A questão Admito. é fazer entender. É o catedral investigador. Não sei, eu vim saber isso, é isso que eu vim saber. O caso foi aberto uma participação. Isso, não sei se entendemos. Agora, em que esquadra é que o senhor Talatona. Talatona. Mas aqui dessa esquadra que está no meio do bairro? Não, essa aqui do Reis, do condomínio Prédio Reis. Sim, Talatona. Está no outro território. Tá? Exato, exato. Complica. Fez quando? Fez em que dia? Eu não me lembro bem qual é o dia, mas acho que era no princípio no fim do mês passado ou no meio do mês passado. 100 dias. Nós trabalhamos com resistência. Não, mas vou dar o nome do coisa do cachoso, Manuel Tomás José. Sim, o nome do cachorro vamos precisar, mas tem que ter o registro de ser pelo menos dia. Chefe, eu já vim aqui na polícia várias vezes e se a pessoa não consegue notar o nome, porque como eu não sou o queixoso, o nome não está lá. Então, eu já vim aqui e procuro o processo através do nome. O nome é Manuel Tomás José. Manuel Tomás José. Eu estou a sair lá da esquadra, estou a sair da esquadra do Talatona e eles me disseram que não podem dar nada, não pode dar nada. Assim, volto para lá. Espera, vamos só fazer uma coisa. Volto para lá e pego a data. Como chama? Volto para lá e pego a data. Então, vamos. Data com quem te mandou vir. Quem me mandou vir? O surpreendente Edson. O surpreendente da esquadra Talatona, Edson, é que me mandou vir. Não, o queixoso que te mandou vir. Sim, o queixoso é amigo do surpreendente Edson. Ele me disse para ver aqui. O surpreendente Edson disse para ver aqui, ver a data e ver o estatuto do caso. Eu sou filho do queixoso. Sim. Está a entender? Sou filho do queixoso. Como chama? Porque ele trabalha, senhor. Trabalha, só para saber o estatuto do caso. Está aqui meu nome. Está aqui meu nome. Senhor Lunix. Lunique. Senhor Lunix. O senhor é um pouquinho. Qual é o termo que eu poderia usar? Não diria arrogante. O senhor é angolano? Eu? Ah. Fala muito esquisito. Fala assim tipo português ou brasileiro. Não. As suas maneiras não confirmam com uma pessoa angolana. Você está a me pedir data e as datas. Eu dei-lhe a data no fim do mês passado. O senhor é novo. Eu venho aqui, esse senhor me conhece. O senhor é novo. Exato, mas o senhor é novo. Aqui fica um senhor clarinho, alto, com bigode. Não, estou a falar a verdade. Não, estou a falar a verdade. Se calhar trabalha aí, mas eu conheço a maioria das pessoas que está aí. Sou investigador Justino. Estou há 9 anos nesse trabalho. Vai questão de quiser. Liga para a pessoa que tem 9 anos. Eu vou assumir, não vou lhe atender. O senhor É meu direito. Só quero especificar que é meu direito ser atendido e é meu direito saber o caso que me tem a ver.
Não, eu estou a me explicar bem. O senhor está me recusando. Não tem problema, não tem problema. O senhor Justino, né? Justino. Justino, eu vou voltar lá no comando do Talatona e vou voltar com uma carta do coisa. E o senhor Justino, qual é o teu nome? Não está a se identificar. Então, eu já sou Justino e não consegue se identificar. Não, não, vou queixar no comando geral, não há problema. No comando geral. Não, tem uma aqui no Talatona. Oh, tem uma aqui dentro da esquadra. Não está aqui, uma aqui. Yeah, tem uma aqui dentro. Tem uma aqui dentro. Então e agora? Oh, Jesus, meu brother. Como é então você? É Portugal ou é Brasil? Vai lá de novo na Portugal, lá no treino. Você é burro, ok? Bêbado. Boa tarde. Vinha só procurar onde é que é o comando provincial daqui do Talatona. Comando municipal é aqui. Não, mas a área daquela, tem aquela parte de inspeção, da queixa contra a polícia. Inspeção. Sim, inspeção. Porque, chefe, deixa eu coisa. Ok, yeah. Sim, chefe. Qual foi a situação? Não, agora tem uma situação que desenvolveu agora. Há um chefe agora que recusa-se a me atender, não quer me dar o meu número de caso, o número de caso do meu pai, de uma investigação que assim que está aberta ilegalmente. Ele não quer me dar o número do caso, está a dizer que não vou me atender. Eu disse, tá bom. Disse, se identificou como chefe Justino e disse, eu respondo a qualquer um, não quero lá saber quem é que você vai chamar. Disse, quero lá saber quem você vai chamar e que não vou te atender mesmo que chamar daqui chefias. E começou a me intimidar. O cidadão vai fazer uma. Vem, vai fazer uma coisinha. Vai. Não, ele que vai, ele vai ser informado. Vai informar o chefe. Chefe, o cidadão vai ficar. A coisa é uma intimação. Veio esclarecer um caso. Ele está. Bom dia, chefe. Chefe, bom dia. Chefe, eu vim aqui por causa de um caso que eu queria saber o número do processo. O próprio caso tem várias ilegalidades, né? Há uma investigação a ocorrer sobre a minha pessoa, como eu estou a sair agora da esquadra do Talatona, que diz estar aberta. E a queixa está aberta, mas não tem nada para ser aberto, porque nada cometi. Nada mesmo. Agora, chefe, há um outro caso que se desenvolveu há pouco tempo. O seu colega, o Justino, aparentemente tem conhecimento do caso e está a me bloquear. Eu vim pedir o número do caso, saber qual é o estatuto da investigação. Porque até agora tem. O que é que ocorreu concretamente? Está a falar do caso. O que é que ocorreu? Exato. A queixa é contra o senhor, acho que é um chefe Eduardo. Ele, com pedido de. Acho que é de Talatona. Hoje não lhe vi lá. Eu estou a sair da esquadra de Talatona há bem pouco tempo. Só cheguei aqui na esquadra há 5 minutos, pedi para ver o número do caso e a ocorrência. Disse que é no princípio, no fim do ano, do mês passado, ou no meio do mês passado. E deu até o nome do queixoso. Deixa-me ver se o meu bilhete está aqui. O lesado não é o senhor? O lesado também sou. Quer dizer, eu sou o filho do lesado. E ele me pediu para vir ver o estatuto do caso. Mas o que é que ocorreu? Foi com a polícia?
Sim, sim, um polícia às 6 horas da manhã do mês passado, 2 semanas atrás, ele, 2 semanas atrás, no meio do mês passado, ele vai às 6 horas na minha casa e diz que eu tenho que responder a um caso da polícia. Quem tem que responder? Você ou o Eu, pai? eu tenho que responder a um caso da polícia. Então o que acontece? Eu, sabendo que a polícia está fartado com a polícia, não está civil, eu disse, não, então eu tenho que responder. É só uma pessoa? Veio dois, veio ele mais um outro colega da farda azul escura, né? Veio ele mais um outro colega da farda azul escura. Então, eles chegando ali, eles me pediram para falar comigo. Eu disse, chefe, está aqui em mandato oficial? Sim, estou. A notificação está onde? Não, não tenho. Eu vim só falar primeiro aqui contigo. Eu disse, chefe, se isso aqui é um mandato oficial, já queixa, então isso tem que ser tratado na esquadra. Pois senão fica caso de intimidação. Quando chegamos na esquadra, né, a queixa era de um tal chamado Colégio Caju. Colégio Caju e administração do condomínio Caju. Né? Eu sou morador do condomínio Caju e o colégio faz, quer dizer, está ali a emprestar a escola ou a infraestrutura da escola para, como eu posso dizer, para poderem trabalhar, né? Para poderem trabalhar. Exato. Então, como eu posso dizer, como eu posso dizer, como eu posso dizer, a escola manifestou-se de uma manifestação que eu tinha feito, queixa sobre queixa, é a primeira ilegalidade. A minha reclamação contra a administração me disse, vai para a administração da escola. Mas o que que O qual caso é começa. o direito que foi ferido da sua personalidade? O que que houve? Eu fui fazer uma reclamação no condomínio, na administração do condomínio, que havia umas senhoras que trabalhavam para essa escola, estavam a tomar banho nuas na minha rua, na frente da minha rua. Dentro do condomínio? Dentro do condomínio, nas mediações, dentro do condomínio, do território do condomínio. Estavam a tomar banho nuas na rua. E a escola não gostou, foi fazer uma queixa na administração e não sei porquê, Sim, sim, contra mim e no meu pai. mas essas pessoas, peraí, essas pessoas estão a tomar banho. Toda a gente do condomínio sabe. Mas são pessoas moradoras do condomínio? Não, são trabalhadoras, as empregadas. Sim, sim, empregadas de limpeza. Elas estavam a tomar banho lá nuas então, era uma coisa diária. Acho que demorou um ou 2 anos. 1 ou 2 anos elas a fazerem isso. E prontos, né? Elas tomavam ali banho nuas, né? E pronto, eu disse, pá, isso aqui Angola, tá, isso aqui não é assim tão bom. Eu sou um cidadão. Quer dizer, não importa. É tentado o pudor, pronto, isto é resumir e concluir. Tentado o pudor. Então fui falar com a administração, essas pessoas estão a tomar banho nuas. Toda a gente devia tomar banho nuas. É uma coisa que se fala aqui no condomínio. Então eles disseram, não, vai na administração da escola. Vou na administração da escola. A diretora da escola nem se fez na minha presença. Eu cheguei na escola, sentei e pedi que falasse com a diretora. Fui tão desleixado que começou com o segurança da escola, me faltar respeito, a me bloquear a entrada dentro da escola. E não era entrada dentro da escola onde estão os alunos. Logo na escola, assim como o seu escritório, logo que você entra no corredor da escola, a administração também da escola é já ali. Eu me dirigi para a administração, a segurança não me deixou entrar na administração. Então eu disse, tá bom, vou esperar aqui fora, por favor, chama a diretora para nós resolvermos esse assunto. Porque eu sou morador, tenho todo o direito de expor quando o meu espaço de lazer está a ser violado. Né? Então a diretora não se fez vir. Então só vieram uns dois senhores que estavam ali a almoçar, já tem ali uma mini lanchonete ali onde tem uma rolote. E eu disse, posso falar com os senhores? São alguns dirigentes da escola? Sim, pode falar do nome da diretora. Eu disse, senhores, vocês estão a fazer essas senhoras aqui tomar banho nuas, né, na escola. E quer dizer, ninguém se vê nada mais, vocês estão a tomar banho nuas. Tem um quarto banho ali ao lado onde é que elas estão a tomar banho. E elas estão a tomar banho nuas. E já perguntei nas senhoras, disseram que a escola é que disse que elas não podem tomar banho lá porque elas cheiram calor. Então, como posso dizer, eu fiz a minha coisa e lhes dei uma ameaça. Se vocês não, uma ameaça vazia, se vocês não tratarem das crianças, dessas senhoras, então também posso vir aqui levar uma dessas crianças e lhe fazer atos sexuais com ela. Uma ameaça vazia. Era para ver se pressionava a escola a agir, a não fazer com que as senhoras tomassem banhos nuas na rua. Porque são senhoras de 25 a 40 anos. Um grupo de 8 senhoras. 8 senhoras. E tomam banho uma por uma na rua, ou duas na rua. É rua, não é mesmo praticamente, é rua. É rua. Então eu via, eles não vão fazer. O caso continuou durante 6 meses, até o último mês, do mês passado. E prontos. E prontos. Esse caso continuou.
e nada aconteceu. Então eu disse, pá, eu não vou perder meu tempo com isso, porque eu também tenho aqui meus assuntos na polícia e nunca vi aqui na polícia falar sobre essas coisas, nem aqui, nem em lugar nenhum falei sobre esse assunto na polícia. Então, no outro dia, essa escola veio a cumprimentar o meu parente, que não estamos bem, mas cumprimentei, e a escola tem conhecimento que esse meu parente e eu não estamos bem, que é o meu pai. E chamo o meu pai e faço uma reclamação com o meu pai. Ah, não, esse é o filho, é meu filho. Conforme o meu parente estava a me explicar, esse é o filho, esse é meu filho. Esse seu filho veio aqui reclamar e ameaçou a escola. A escola só disse a parte que ameaçou. Não disse a parte que eu fui lá lhes pedir para fazer uma coisa sobre as senhoras que estão andando hoje na escola. Porque era a segunda vez que eu estava aí lá na escola pedir para eles fazerem alguma coisa sobre as senhoras. Era a segunda vez. Então, eu fiquei chateado. Disse, mas senhor pai, então esses senhores estão a vir falar uma coisa dessas. Eu nunca mais fui lá se meter com eles, nem quero saber deles. Como é que eles vão fazer essa coisa? No dia seguinte, vou para lá e pergunto e digo na escola, como é que vocês vão fazer isso? Vocês fazem uma queixa contra mim e quem tem razão sou eu. Vocês, quer dizer, isso é um abuso. Vocês veem o meu senhor parente, pai, né? E vocês vão fazer uma queixa contra mim nesse mesmo senhor, vai me ameaçar, vocês vão me fazer uma queixa na polícia e etc. Então, quer dizer, eu fiz só aquilo, só disse aquilo. E pedi para que não voltassem a fazer isso porque era um abuso, sim senhora, era um abuso. Porque se você está errado e te repreendem, você não tem que fazer nenhuma queixa, você tem que se endireitar. Hoje já estão endireitados, mas eu depois de fazerem essa tal queixa aqui, que eu vim saber como chama isso? O estatuto. Porque é uma investigação vazia. Se eu só fui lá, dei a minha ideia, e eles deram a sua ideia através do meu pai, nem houve nem altercação verbal. Então já é ilegal assim estar a abrir uma investigação. Ainda por cima, quando o próprio senhor superintendente Edson da Esquadra de Talatona me diz que é uma investigação em aberto, está a investigar exatamente o quê? Questionar se a polícia vai investigar o quê? Porque Chefe. são uma queixa, você fez uma queixa, a escola naturalmente também fez uma outra, não é? Duvido que a escola tem esse brilhante por ser de depoimento por ser dólar. Tem que se averiguar. Tem que ser pessoas no condomínio para fazer o levantamento, para ver realmente a veracidade dos fatos. Né? Ok. É o que tem que fazer. Agora, quem fez a queixa contra si é a escola. Não, foi meu pai. A tua pai fez a queixa. Sim. A escola não fez queixa. O condomínio não fez queixa. O pai é que aproveitou da situação para manipular a situação contra mim. Por isso é que eu quero fazer uma queixa contra o polícia. Sim, meu pai, deixa-me só explicar, chefe. Por isso é que eu quero fazer uma queixa aqui na inspeção contra o polícia que me intimidou na minha casa, saí da minha casa às 6 horas e eu a pensar que era uma queixa oficial. Não havia queixa. Eu, quando cheguei na esquadra, me levaram Foi uma simulação. Foi uma simulação. Então, assim como nos roubos da polícia, utiliza a farda da polícia e a pessoa diz, oh, senhor agente, para o carro, leva o carro e você não vê o teu carro. Foi exatamente o que aconteceu. Não foi tipo, por isso que a queixa é ilegal, a investigação é ilegal e muito mais coisas são ilegais. E o senhor chefe vê, assim como eu estou a falar consigo, depois saímos daqui, vamos na carteira do senhor e o senhor começa a fazer a queixa. Qual é o seu nome? Qual é o problema da queixa? E eu estou ali ao lado, o queixado está ali ao lado. Mas o queixado saiu de casa para ir responder sem notificação a queixa que lhe fizeram contra ele. Senão ele não saía da casa dele. Porque ele nem é maluco, vai responder coisa que não tem queixa, só por estar sendo intimidado pela polícia. Mas por mostrar respeito à autoridade, caiu numa armadilha. Porque é isso que é uma armadilha, ou sei lá se é oficial, legal ou jurídica. É uma armadilha jurídica. Isso é completamente legal. É abuso do poder. Intimidação policial. Correto, mas E é também por esse cidadão sou Manoto mais José. Eu não sei se é corrupção, se é manipulação dos meios públicos ou uso inapropriado de fundações públicas. Eu entendo esses parâmetros da polícia. Se não tirei curso de direito na universidade, é por causa da política que entra em jurídica. E nada é como é dito, tal como nesse caso. A escola nunca, senhor chefe, nunca se fez presente no ato da queixa, na conversa que estávamos a ter. Nem a escola, nem a administração, nem por representantes. E apareceu um indivíduo da SIC, já estava lá à minha espera, eram 2. E eu pergunto... Na esquadra. Na esquadra. E na esquadra nós não falamos no piquete, falamos no escritório do chefe.
Depois é que me mandaram para o piquete. Era como se fosse uma sentada familiar, toda a sentada familiar está aí, depois está resolvido o problema. Não, chefe, o motivo o chefe não pode me perguntar, porque eu já disse, armadilha jurídica que o meu pai fez, utilizando a sua influência da polícia. Eu percebo a atuação da polícia, eu percebo o que está a dizer. Mas agora, alguma coisa que eu quero, que aqui, realmente, na prática, quem falaste do teu pai que fez a queixa, não é a escola, Nem o condomínio. foi o teu pai. Exato. 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 Pode fazer um levantamento do que motivou o teu pai. Chefe, isso Já é que você irrelevante mesmo nesse quer caso. conhecer Isso é irrelevante, porque o meu pai não está em questão. O que está em questão é o polícia que me abordou, me tirou da minha casa e me meteu nessa armadilha. E também o que está em questão é essa investigação ilegal da SIC. Porque o meu pai não é polícia. O meu pai não é polícia. O meu pai é o sim. Mas eu quero perceber alguma coisa. Sim, sim. Não será que os polícias foram até o seu encontro na sua casa depois do teu pai ter formalizado a queixa? Não, porque eu estava lá O teu presente. pai só formalizou a queixa depois dos polícias terem ido A queixa até nem o foi seu formalizada, a queixa só foi feita depois de nós conversarmos no escritório do superintendente Edson, aqui na Esquadra 23. Saí diretamente do escritório, demos a volta, entramos no piquete. E disse, quando devia ser primeiro a entrar no piquete, por isso é que até. a dizer que o senhor foi convidado para aqui porque apareceu um cidadão, Antônio, não sei lá, Exato, fez a queixa, exato. assim, No, assim, tenho que mostrar a notificação, a dizer tu foste chamado para responder. Só me disseram que foi chamado para responder. Eu levei a farda. Então, mas responder, você perguntou, responder o quê? Eu Como é que perguntei, você respondeu? eu respondeu que e ele me disseram, a escola, o teu pai e a administração do condomínio fizeram uma queixa contra ti. A escola do teu pai? Não, não é do meu pai. É que meu pai pensa que é dono de Angola. É isso que ele até já anda a se gabarolar, que eu tenho influências, eu posso falar com meus amigos coisas. Ele já é abuso do poder e mau uso de influências. Mau uso de influências. Você reside com o teu pai, você coabita com o teu pai no sítio. Sim, sim. Independentemente da atuação da polícia, como é que o teu pai... Chefe, eu quero só me concentrar nessa investigação aberta, porque é Porque a ilegal. investigação não vai ser sigilo pelos polícias que foram lá. Também pelo motivo que fez com que o teu pai fizesse essa queixa, mesmo a posterior. Quem sabe se o teu pai mesmo é que solicitou os polícias antes de formalizar a queixa. Alguma coisa está por trás disso. Chefe, vamos só ser claro, tu para tu, jogo aberto. O que é que o chefe quer dizer exatamente com isso? Eu não estou a entender. Eu estou aqui a fazer o mundo, a puxar o mundo. Porque como é que você, se você vive com o teu pai, conversa, compartilha os vossos problemas, mas como é que o teu pai vai te fazer uma queixa? Independentemente dos polícias terem ido lá, ter simulado isso tudo, como é que o teu pai a posterior fez uma queixa? Então, o chefe aprova a simulação feita num cidadão, num cidadão indefeso contra as autoridades policiais. O chefe aprova. Não, eu não aprovo. Porque o chefe está se concentrando no meu pai e eu estou atrás da polícia. E o meu pai até devia ser dado uns puxões de orelha pela polícia, pelos problemas familiares dele. Não fazer. Temos problemas familiares. Não, mas eu já disse isso no chefe. Eu disse isso no chefe no princípio. Disse. Eu disse que eu irmão. Eu queria saber. Então, pronto, é assim, meu caro. É assim. Então, vocês têm algum problema muito diferente, independentemente dos polícias terem feito essa atuação. É possível, eu aqui agora, para ficar de dizer, é possível que o teu pai, porque eu também duvido, um polícia, um simples polícia, sai numa esquadra e vai na casa do cidadão e diz que vamos para a esquadra. Alguma coisa, alguma motivação qualquer. Deve ser o teu pai que solicitou os agentes da polícia ir para a sua casa, convidar e para ir à esquadra. Isso é legal. Não sei se é legal. Não, não é legal, chefe. Não é legal, porque a polícia, em todas as suas ações, para qualquer que seja, mesmo polícia como igual como cidadão, tem que ser comandante de ofício, tem que ser registrado. E eu entendo da lei, entendo a polícia também, porque um cidadão informado é um cidadão protegido. Então, este mesmo polícia que me tirou da minha casa, primeiro não se fez acompanhar com carro de identificação policial. Mas não questiona o procedimento do teu pai? Só está a ver aqui os polícias. Porque eu já fiz queixa contra o meu pai. Eu já me informei, já falei com o comando geral e já fiz queixa na DNIC do meu pai. Já fiz a queixa do meu pai. Eles me disseram para vir na inspeção para fazer o apuramento, a atuação da polícia contra aquele polícia, contra essa queixa que foi me feita sem mérito. Porque, chefe, primeiro já essa queixa é ilegal. Por quê?
Porque se há uma altercação, por exemplo, assim estamos a conversar, né? E de repente os ânimos levantam-se, nós discutimos, mesmo que saísse socos, se é só uma pessoa que foi queixar, e essa mesma pessoa foi queixar na polícia, a polícia, no ato de notificação, não é para fazer uma investigação, mas para fazer uma repreensão e uma notificação. Tu foste notificado do que tu fizeste isso. E acabou ali. Não é mérito de uma investigação. E os fatos, como o chefe estava a dizer, não é possível uma pessoa fazer isso do nada. E os fatos que levam a essa situação não tem mesmo nada para uma investigação. A escola, eu tenho o lugar onde as senhoras tomam banho. Eu sou morador de frente a frente da casa. Eu vivenciei. Não, mas a polícia quer investigar um caso desses, quando eu já tenho um caso que incrimina o meu pai e as suas amizades dentro do condomínio, não recebo nenhuma investigação. Para receber o número de processo demorou 5 meses. O próprio caso é de 2016. Quando eu venho aqui na esquadra, como o senhor está vendo, não vejo acompanhado de nenhum tio de polícia, nem nenhum SIC, nem nada. O agente assim que não quer me dar o estatuto do caso. E o meu pai está a me ameaçar com este caso, essa investigação. A polícia vai vir me investigar. É investigação ou é armadilha jurídica? Porque o meu pai está a me ameaçar com este caso. Ainda ontem estava a me ameaçar. E hoje te ameaçou. Hoje me ameaçou. Foste novamente na polícia dizer que o teu pai... Não, eu já estou a tratar desse assunto, porque primeiro, aquilo ali nunca devia ter sido feito. Levar uma pessoa sem caso jurídico pela polícia também não é coisa. Por isso, daqui a pouco, todos os polícias vão parar qualquer pessoa de carro, vão dizer, vou levar o teu carro e não tenho que dar nenhuma satisfação. Você tem só direito de fazer reclamação. Mas também a polícia, não é? Eu não estou dentro do... Mas a polícia também, pura e simplesmente, não sai da sua unidade para fazer uma atuação dessa. Alguém... Mas ele não saiu como polícia, saiu como civil. Este polícia, amigo do meu pai, que ele mesmo se identificou, ele tem gravado esta ocorrência, só para o chefe ver. Tenho gravado. E já espalhei nas redes sociais e já espalhei nos outros órgãos sociais. Eu tenho gravado essa ocorrência. Do princípio até o fim, onde eu próprio digo no polícia, os parâmetros da polícia. Se o senhor veio de motivo oficial, então o senhor tinha que me mostrar a notificação. Não tenho notificação. Se temos que ir na esquadra, confia em mim, eu sou polícia. Eu vou com ele até a esquadra e não há nenhuma queixa. Admiro, eu próprio ainda digo na primeira gravação que já ouvi, já ouvi, como é que o senhor vai me chamar da minha casa às 6 horas, me tirar da minha casa às 6 horas, e só agora que está a me fazer a queixa, só agora que está a fazer, e ainda por cima das pessoas que estão a dizer que estão a fazer queixa, nenhuma das duas instituições está feita, acompanhada ou representada por um deles, nem já que fosse o próprio segurança. Como é que este senhor Manuel Tomás tem tanto poder assim de se impersonar? Coisa que ele já fez numa minha conta de internet, de comunicações, que eu não quis lhe dar os meus parâmetros, né? E ele pegou, telefonou nessa instituição, que era a TV Cabo, e introduziu seus dados pessoais na minha conta e fez ela secundária. Isto é um hacking. É uma intrusão. Isso é um crime. É um crime. Não é invasão de privacidade. É mesmo pirateamento de personalidade de coisa. Ele meteu lá o e-mail dele, o número dele, na minha conta pessoal, que foi eu que abri, com o meu dinheiro. E ele, para manipular assim a polícia, como se a polícia fosse brinquedo de ioiô, de brincar assim, eu acho que a polícia deve fazer alguma coisa. Porque depois vai se ver que esse senhor é chefe de quadrilha. Vai se ver que esse senhor é chefe de quadrilha. É por aí que a polícia, talvez, bem, até a polícia devia ter fornecido o número de processos para você fazer assim. Eu só pedi no chefe Justino, é um jovem, e me complicou. Começou a me perguntar se eu sou de Angola, começou a me perguntar se eu sou arrogante, ou coisa assim. E eu estava ali a dizer, chefe, eu só vim saber. Mas eu só vim pegar um número. Eu quis fazer quero fazer uma queixa, chefe. O que é que tens de fazer? Amanhã é sábado? Hoje na quinta. Não, hoje é sexta. Amanhã é sábado. É amanhã é sábado. Mas amanhã é sábado tens que vir às 9. Por que eu não posso fazer a queixa hoje? Hoje o inspetor não está na reunião. Ninguém pode me atender, fazer aquela ocorrência, depois vão me dar o número do processo amanhã no sábado. Esse é o processo. Quer dizer, você vai fazer aqui uma queixa da atuação da polícia. Exato. Que a instituição não faz. Queixa da atuação da polícia, da investigação, Agora, da investigação, agora, aqui tem várias situações que você levanta. Tem situações que eu sei
E o SIC não está sobre a inspeção. O SIC está sobre a inspeção. Eu tenho um conhecimento direito do SIC está sobre a inspeção. Sim, sim. E aqui é assim, e aqui é a inspeção. Ontem eu estava lá no Comando Geral e me disseram, vem hoje para o Comando Geral. O SIC está sobre inspeção porque essa queixa foi feita contra um cidadão da SIC. Mas eu estou a dizer o contrário. O chefe está a dizer que está na área da SIC, e a SIC quem responde é a SIC, e a SIC está na inspeção. Está também sob tutela da inspeção. O inspetor que deveria abrir uma queixa neste momento está numa reunião do comando policial. A não ser que passa mais tarde, acho que às 15 horas. Pode ser. Não, deixa eu ver. São 12h23. 3 horas. 15 horas, 14 Mas, chefe, 15 horas mesmo. não posso deixar já a ocorrência escrita. Ele só vem, eu dou uma bilhete de identidade, vou ler de novo para toda a ocorrência, depois vou fazer o carimbo com isso. Por que não posso fazer isso assim? O inspetor não está no comando policial. Passa às 15. Comando provincial aí no Santana. Eu saí de lá ontem. E ontem me disseram para vir para aqui. Disseram para falar com o chefe Nelo. Eu não sei quem é o chefe Nelo. Não tem um programa. Eu não sei quem é o chefe Nelo, né? Não sei quem é o chefe Nelo. O chefe Nelo que tem que estar também, está no comando policial. Ok. 15 horas você passa. Mas quer dizer, isso não é uma coisa de ser só o chefe Nelo que atende, não é só o chefe Nelo. Mas, você está querendo dizer que podia entrar num gabinete na Maré Cívica, depois de qualquer gabinete. Nós estamos a dizer que quem atende estes casos é o chefe Nelo. Até porque se fosse orientado, fica com o chefe Nelo. O chefe Nelo está aqui no período da tarde. 15 horas passa, vem para o chefe Nelo. Ele vai te ouvir, vai tirar os dados, não é? E pronto, ele vai saber o porquê deste comportamento dos agentes. E da investigação da SIC, O resto sem não mérito, importa, e ver também as ilegalidades na minha abordagem, como também na investigação. Só no ato de chefe, me explica só uma coisa, o chefe é polícia, então o chefe não pode dizer que não sabe nem está ciente disso. Qual é a diferença entre uma chamada de atenção e uma investigação? Quando é que uma queixa policial... Eu não vou entrar agora em pormenores técnicos. Por quê? Para te explicar quando é que uma investigação... Não é para numa frase assim pequena. Eu só quero saber por que no meu caso, se é uma altercação verbal, que nem houve altercação verbal, se é uma altercação verbal, por que eu tenho que ser investigado? Porque não houve mortes, não houve porrada, não houve ferimentos, não houve socos da cara, não houve nada. Não serão daqueles casos que depois aparecem com outros factos, porque eu não li a ocorrência. Essa razão da minha pessoa estar em autoalerta, porque essa ocorrência eu não li. Eu não li a ocorrência. Chefe Júlio, vê, isso aqui é? É remessa. Isso aqui é? Quem fez isso? Chefe Júlio, você fez isso? Não. Chefe Matheus. Chama Chefe Matheus. Quem fez? Chama o chefe Matheus. Chama o chefe Matheus. Responsabilidade não tem nada a ver com isso. Não precisamos de documento desse tipo. Chefe, esse é o meu problema. Que naquela ocorrência que fizeram contra mim, depois vai vir outros documentos ou falas que não teve nada a ver comigo. Como eu disse, não há mérito para a investigação. Esse é muçulmano. E eu posso mandar fez em nome da igreja. Sim, chefe. A minha pessoa tem autoalerta. Por causa que esta ocorrência... Desse lado, aqui. Porque esta ocorrência, depois pode chegar ali que o fulano roubou, violou uma criança, roubou um carro. Quer dizer, e meu currículo vitae, meu coisa, eu tenho como bilhete de identidade, meu registro criminal estava limpo. Os colegas da SIC
Não, então pode ser o chefe pedir aqui no senhor Justino para me atender, para me dar o número do caso, porque já passou 2 semanas, já tem o número do caso. Então vai resolver isso. Não, eu quero só que ele me dê o número do caso, para eu também estar a par e passos da acusação falsa que Eles fizeram vão te contra dar, mim. eles vão te dar. Mas quando? Depois já estava no tribunal. Eu tenho um caso que foi no tribunal, como ele mostrou agora o meu papel, e não fui atendido. Será que o senhor Tomás está sendo atendido dessa escola, que é a Escola Portuguesa 2, chamada Colégio Caju, porque tem valores econômicos maiores que os meus, que recebem tratamento especial da polícia? Não, o senhor me responda, o senhor é polícia, o senhor é da inspeção de Eu não polícias. sou da O inspeção. senhor é polícia contra a polícia. Mas eu não sou da inspeção. E aqui, O inspetor, eu disse que o inspetor não está. Vai te atender logo. Pouco mais, esperar que o chefe pode falar só com... Filho, mas é feio, é que ele só descansa. Oh, tá aqui o meu filho mesmo. Não, pode sentar, filho, pode sentar. Pode sentar. Já falou mais? Não, já? Quem? Já estão interagindo? Já, Sim, isso é o inspetor vai trabalhar. Não está no comando. Chefe Mateus, está a transferir situações que não tem nada a ver conosco. Quero continuar, como é generoso. Já, meu companheiro. O inspetor estará aqui logo à tarde e depois por aqui. Eu vou estar lá para as 15 horas. Será que ali, deixa-me só confirmar uma coisa. Com esse inspetor, eu posso confirmar qual é a razão dessa investigação que a SIC está a fazer por mim. Mas como o senhor, como polícia, explica-me só, por que eu estou a ser investigado? Está a ser investigado, não sei por quê. Qual é a situação em que merita uma investigação da polícia? Chefe, você quer saber só qual é a situação em que merita um cidadão a ser investigado pela polícia? Investigado para clarificar, foi bom. Não, qual é a situação? Não é porque, qual é a situação que merita uma investigação? Principalmente quando é altercação verbal. Que não é desavenças, não é desavenças. Estou a sair de lá. É que deve esclarecer. Os colegas de SIC devem esclarecer melhor o porquê Eu saí de lá. desta atuação. Só que o chefe meu próprio viu, o comandante até me reconheceu. Como você não está satisfeito de como... Não é que eu não estou satisfeito. Eu estou indignado que a polícia abriu uma investigação contra mim numa queixa já ilegal, num mandato de captura ilegal ou de responder ilegal. Meus direitos foram massivamente violados. E a polícia cometeu ilegalidade é crime. E a polícia é criminoso. Por isso que eu estou aqui na inspeção, que é polícia contra a polícia, para vocês da inspeção darem financiamento nesse caso. Porque tem que se caçar esses indivíduos que estão a utilizar o sistema público da polícia para me fazer baboseira. Eles têm que mamar uns dias na cadeia, porque estão a utilizar o poder público para fazer e desfazer. E os agentes da SIC têm que responder, porque estão a fazer uma investigação de uma pequena altercação em que o cidadão que foi queixado tem razão. As senhoras estavam nuas, a situação agora mudou, porque as senhoras agora têm um lugar de tomar banho, que é mesmo já ali ao lado. E a escola só mudou depois do cidadão ter coisa. No meu ver, é abuso de poder econômico da parte da escola, da parte do senhor Manuel Tomás José, diretor da área de informática da Sanangoa e um dos diretores da área da SIND, ou Zona Econômica de Viana. Chefe de júri. Companheiro, então, 15 horas por aqui. Eu só quero que o seu chefe confirma que ele vai também falar comigo de por que eu estou a ser investigado na SIC. Não, isso eu não posso. Ele não pode confirmar? O chefe, o inspetor que foi vários dizer isso. Quando tiver a reunião, ele vem para aqui, 15 horas você vem e ele vai te atender. Essas questões que você está aqui a colocar, ele vai te explicar, porque depois vai ter que averiguar na esquadra onde tem essa participação. Ali, eu estava que o comandante-chefe não perguntou. Não, mas o chefe dele perguntar para outra coisa. Porque eu não falei de nada do senhor Nélio. Eu fui encaminhado lá embaixo. Vem falar aqui com o chefe. Entrei e falei aqui com o chefe não está me respondendo nada. O chefe nem está a falar para aquele indivíduo. Por que a SIC está... Não é responder. Minha defesa. Qual a defesa? Está a dizer, vais, 15 horas, vens para aqui. E o inspetor vai te explicar quais são os procedimentos
Então, chefe, com todo o respeito e pedido de um cidadão angolano para outro cidadão angolano, no mínimo que me sobra, aparentemente, porque, pronto, né? Pode sobrar o que é Não, eu gostaria só de saber só uma coisa. Será que o chefe não pode só escrever só um mini papel que eu vou entregar naquele indivíduo ali, o Justino, para ele me dar o número do caso? Para ser mais rápido, eu quando chegar aqui no chefe. O comandante está aqui, comanda as quadras. Não, ele é que tem comandante, o chefe fez a separação, ele é comandante da esquadra. Assim que é assim. Os dois estão sob a tutela da inspeção. naquela unidade, ele é o comandante. Mas assim que este próprio comandante me disse, vem para aqui. Eu estava falando na esquadra dele hoje. Então, vem para aqui para ter com quem? Com o inspetor. Não, vim aqui para ter com a inspeção da polícia. Não me interessa. É o inspetor que tem que te atender, que está numa reunião que à tarde está aqui. E o senhor quem é? O senhor quem é? Eu sou da Justiça. Ministério da Eu Justiça. sou da Justiça, sim, não tem nada a ver com a inspeção. A inspeção vai ter que averiguar isso tudo que o senhor está a dizer. E depois ele vai. Ministério da Justiça. Não sou do Ministério da Justiça, sou da Justiça, do comando da Polícia Polícia Nacional. Nacional. Sim. Gabinete Jurídico. Exato. O inspetor é para averiguar essas situações, conflitos, polícia cidadão, o mau atendimento da gente. Investigações falsas. Porque assim que está cheia de casos em que ela utilizou o seu poder para subverter a soberania do cidadão, a independência do cidadão, ou o livre-arbítrio do cidadão. São opções Yeah. cada um específico. Ok, chefe. Independentemente estamos a trabalhar no mesmo teto, mas acho que as coisas são separadas. Exato. Então, aquele indivíduo recusa-se a fazer o meu direito, o dever dele de me dar o meu número. Eu sou direito mesmo, como eu ia dizer. O inspetor vai Não, é saber. meu direito, eu estou informado. O Porque inspetor vai saber eu. porque não está a fornecer O número do processo, exato. Porque não é como se essa queixa fosse uma queixa, como posso dizer, secreta. Isso não é trabalho da Sinfo. Não é trabalho da Sinfo. Yeah. Até aqueles que estão na cela estão informados da sua condição. Exato. E eu também não posso ser investigado sem saber o que está a investigar. Porque eu fui responder na polícia e não era nenhuma queixa. E essas pessoas não se fizeram participar. Sim, sim. Então é só, às 15 Não, eu horas. estou. Eu Sim, sim. sei que você é letrado, mas precisa de uma coisa. Eu não preciso de explicação, preciso da atuação da polícia, chefe. Explicação, eu ia no advogado, ele me explicaria e via na polícia. Preciso que a polícia atua no agente da SIC que fez a investigação falsa e atua no polícia e a outra polícia da DINI que vai investigar o senhor Tomás de por que ele está a influenciar a polícia em grupo. 15 horas, vem para aqui. Está fecho então. Tá fecho. Yeah. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. Ok. Eu vou vir aqui amanhã às 9 horas. Ok. Yeah.
Hoje, né?